Olá, que tal a gente encerrar com esse assunto de falência? Tá? É mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje, tá certo? Então, nós vamos falar do encerramento da falência, bem como da extinção das obrigações do falido, tá certo? Eu peço que vocês acompanhem a minha fala com o material que eu disponibilizei para vocês através de slides do PowerPoint, tá certo? Mais especificamente, vocês podem se dirigir ao slide 177, onde consta o encerramento da falência e a extinção das obrigações. Bom, então vamos começar. Quando que vocês acham que a falência vai acabar? Veja só, nós estávamos aqui tratando de um processo em que foram reunidos os credores num único procedimento, liquidado o patrimônio da pessoa que devia, né, da pessoa jurídica ou física, empresária que estava devendo para uma universalidade de pessoas, e que havia lá uma sequência para serem feitos pagamentos. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos falando de uma sociedade ou de um empresário individual ou uma Eireli insolvente. Quando é que vocês acham que essa falência vai acabar? Quando todo mundo receber? Não, né? Como que nós vamos falar ou esperar que um processo se encerre com o recebimento da totalidade dos credores, quando existe uma grande possibilidade disso não acontecer, uma vez que nós estamos falando de uma pessoa insolvente, uma pessoa que tudo indicava, né, porque era presumido, que tinha mais dívidas do que patrimônio, tá? Então, obviamente que o intuito da falência é alcançar a totalidade do pagamento dos credores, mas isso não vai ser necessário, não vai ser possível em todas as hipóteses, e na prática nós sabemos que isso é muito difícil de acontecer, tá certo? Então, o encerramento da falência, ela se dá com o esgotamento do patrimônio, com o esgotamento do ativo, com o esgotamento da viabilidade de pagamento, tá certo? Então, vamos acompanhar lá no slide 178, em que eu demonstro para vocês justamente isso. Encerramento da falência, o momento em que ela deve se encerrar é quando existe o esgotamento do ativo, tá certo? Poxa, mas mesmo que nem todos os credores tenham recebido? Mesmo, tá certo? Porque não tem mais o que ser feito a partir desse momento. Prestação de contas do administrador judicial talvez tenha sido considerado o ponto em que se caminha para o final dessa falência. Então, a prestação de contas do administrador judicial, que visa o relatório final, apresentando, portanto, qual foi o valor do ativo e do passivo. O artigo 154 da Lei 11.101 de 2005 determina que, concluída a realização do ativo e distribuído o produto, ou seja, realizados os pagamentos entre os credores, o administrador judicial apresentará as contas no prazo de 30 dias, tá? Então, veja só, gente, foi totalmente vendido, liquidado, realizado o ativo, tá certo? Todo o patrimônio. Foram realizados os pagamentos, foi distribuído, portanto, o produto, certo? Concluídos esses atos, 30 dias depois, o administrador judicial tem que apresentar, portanto, as suas contas, tá certo? Então, veja só, como é que vai acontecer essa questão das contas? Ele vai prestar as contas. Na sequência, vai ser aberta a oportunidade para as pessoas poderem verificar essas contas, todos os envolvidos, especialmente falido e os credores, e aí ainda com a intervenção do Ministério Público, comitê de credores, se houver, ok? E se alguém não concordar com essas contas, também tem uma oportunidade de impugnação, dentro do prazo de 10 dias, tá certo? Então, esgotado o pagamento, ou seja, esgotado os pagamentos com o que foi possível vender, em 30 dias o administrador judicial presta contas, prestadas as contas, 10 dias para impugnação para quem não concordar, certo? Isso vai ser autuado à parte, tá certo? Essa impugnação,
e o juiz vai analisar mais uma vez sobre a pertinência dessas manifestações, tá certo? O julgamento é feito pelo juiz e obviamente que como foi um processo à parte, vai ser dado através de uma sentença recorrível por apelação. Da decisão que julga a prestação, portanto, cabe recurso de apelação, porque é uma sentença que encerra o procedimento ali, tá? Encerra aquele incidente processual que foi colocado da prestação de contas, da impugnação, tá certo? Pois bem, feito essa impugnação julgada ou apresentada a prestação de contas e não tendo havido nenhuma impugnação, caminha-se para o relatório final. O relatório final também é uma atribuição do administrador judicial. Acompanhe no slide 179, por gentileza, quando diz que, no artigo 155 da Lei 11.101 de 2005, após o julgamento das contas, o administrador deve apresentar o relatório final da falência no prazo de 10 dias. Então, veja lá, prestação de contas, se houver alguma discordância, impugnação em 10 dias, julgamento e, se for o caso, recurso, certo? Decidido a impugnação, né, favorável ou não, caminha-se para o relatório final. Ou, prestadas as contas, não realizada a impugnação, não vai ter o que o juiz, né, apreciar, aí já se caminha para o relatório final. Tudo bem? Bom, esse relatório final, gente, que tem até um prazo pequeno para ser realizado, se ele não for apresentado pelo administrador judicial, ele vai incorrer em várias penalidades. Uma delas é que ele não recebe a remuneração que falta. Lembrem que 40% pelo menos da remuneração do administrador judicial somente pode ser pago depois da entrega desse relatório final. Tá? Caso não seja apresentado, como eu disse ali para vocês, o administrador judicial será intimado a cumprir em 5 dias, sob pena de desobediência e destituição. Isso já fizemos essa leitura do artigo 23 da Lei 11.101 de 2005, tá certo? E veja, se ele não apresentar mesmo assim, aí ele vai incorrer em desobediência, ele vai ser destituído e ele não vai receber a remuneração que falta. Além de ficar impedido por 5 anos para ser administrador judicial de novo ou fazer parte de outro comitê de credores. Tá? Pela rejeição de suas contas e fixadas as responsabilidades, o administrador pode ter seus bens indisponibilizados. Lembra que eu falei para vocês que o administrador judicial ele tem uma série de responsabilidades, inclusive responsabilidade civil pelos prejuízos que causar? Então aqui é mais um motivo para que se tenha aí um trabalho muito criterioso, uma escolha muito criteriosa de quem realmente vai realizar esse tipo de trabalho, tá certo? Então vamos lá, começando de novo. Esgotou-se todo ativo, fez o pagamento do passivo, no que foi possível fazer. Vai apresentar prestação de contas, o administrador judicial vai prestar prestação de contas. Apresentada a prestação de contas, pode qualquer interessado apresentar impugnação. Essa impugnação ela vai ser um processo apartado, ela vai ser julgada em autos apensos e cabe ainda recurso, tá certo? Após o julgamento, transitado em julgado, tem 10 dias para apresentação do relatório final pelo administrador judicial. Ou se não tiver impugnação, 10 dias depois, encerrado o prazo para a impugnação, também apresenta o seu relatório final. E se não apresentar, penalidades das descritas para o administrador judicial. Na sequência, nós temos no slide 180 mais um resuminho sobre o que é que tem que constar nesse relatório final. Primeiro, o montante do ativo, ou seja, qual foi o valor dos bens do falido, certo? O produto da realização do ativo, que é o valor apurado com a venda dos bens do falido. Então, eu tenho aqui o valor de avaliação dos bens, mas o valor que ele foi vendido, o preço pelo qual foi vendido, porque às vezes não vai coincidir. Muito provavelmente não vai coincidir, muito provavelmente o preço vai ser menor. Montante do passivo, ou seja,
tudo que ele devia. Pagamento feito aos credores habilitados. Desses todos que ele devia, para quem foi pago? E créditos remanescentes que não puderam ser pagos por insuficiência de bens. Obviamente que quando houver. Tudo bem? Então, assim, relatório final é aquele levantamento essencial para saber ao alcance que teve essa falência, o alcance dessa execução concursal. O slide 181 ainda mostra para vocês, basicamente, o procedimento previsto no artigo 156 da Lei 11.101 de 2005. Acompanhe. Com o relatório final, o juiz encerra a falência por sentença, tá? Então, primeiro se espera a prestação de contas, aguarda o prazo de impugnação para ver se vai ser preciso ou não fazer julgamentos. Terminado o prazo da impugnação ou transitado em julgado a impugnação, 10 dias para apresentação do relatório final. Apresentado o relatório final, caminha-se aí para que o juiz dê a sentença de encerramento da falência, esgotando, terminando, encerrando a segunda fase do processo de falência. Eu mencionei para vocês em outro momento que uma primeira fase da falência vai do pedido até a decretação da falência. A segunda fase vem da decretação da falência até o encerramento da falência, certo? E aí depois nós vamos ter uma terceira fase, que vai começar aqui do encerramento da falência até a extinção das obrigações. Tá certo? Bom, continuando ali no artigo 156. A sentença dá início à contagem do prazo para prescrição para poder retornar ao exercício da atividade empresarial. Por que ele diz que a sentença dá início à contagem do prazo de prescrição? Porque, pessoal, após o encerramento da falência, vai se iniciar o prazo para extinguir as obrigações do falido, que é isso que nós vamos falar adiante. Da sentença de encerramento da falência, com sua publicação por edital, poderão os interessados interpor o recurso de apelação. Novamente, mais abertura de oportunidade de recurso. Ok? No slide 182, eu trago para vocês mais ou menos como que se daria de uma forma um pouco mais estruturada esse encerramento. Então, o encerramento da falência, ela inicia com a prestação de contas do administrador, após o relatório final do administrador e, por fim, a sentença de encerramento da falência. Tudo bem até aqui? Certo? E aí a gente tem justamente peculiaridades que demonstram o quão diferenciado é o mecanismo utilizado pela falência. Já estamos falando no mesmo processo de uma segunda sentença. A gente já teve aquela sentença que iniciou todo o processo de liquidação, que foi a sentença de decretação da falência, e agora estamos falando de outra que foi que encerrou a falência. Vamos lá. Aí, depois desta situação, acabou os problemas do falido? Ele pode voltar à vida normal? Está ele reabilitado à atividade empresarial? Nada disso. Ele vai precisar de uma sentença que extinga suas obrigações. Prestar atenção, gente? A sentença de encerramento da falência não livrou o falido das suas obrigações, nem lhe permitiu que ele voltasse, retornasse à atividade empresarial. Porque, atenção, lembrem-se, a partir da decretação da falência, o falido, ele está inabilitado para as atividades empresariais. Até quando? Até a extinção de suas obrigações, não até o encerramento da falência. Tá certo? Então, o encerramento da falência não lhe permite voltar às atividades normalmente, assim como não extingue suas obrigações. Aliás, o encerramento da falência, lembra daquele prazo prescricional que estava suspenso por conta da decretação? Que se falava lá no artigo 6º? Começa a contar de novo. Tudo bem? Entre outras consequências a partir do encerramento. Mas vamos lá. Vamos falar da questão da reabilitação. O que seria a reabilitação? O próprio falido, ele deve requerer a declaração judicial de extinção das suas obrigações, como forma de reabilitar-se à atividade empresarial. Ele faz uma petição dirigida ao juízo da falência, mas para isso ele precisa se enquadrar em uma de 4 hipóteses, tá certo? Já vamos falar quais são.
Não basta para extinção a sentença de encerramento da falência, portanto. Tá? Só reiterando o que eu tinha falado. Então, como são as formas de extinção das obrigações? 4 são as possibilidades. Para pedir essa extinção, nós temos que verificar primeiro. Primeira hipótese. Todo mundo foi pago? Todos os credores receberam? Se isso acontecer, gente, basta fazer esse encerramento da falência. Em seguida, pode já pedir o falido através de uma petição dirigida ao juiz em autos apartados a extinção de suas obrigações, tá certo? Então, uma vez que transita em julgado o encerramento da falência, logo depois ele já pode pedir, por petição dirigida ao juiz, a extinção de suas obrigações. Segunda hipótese. Digamos que na falência foi possível pagar até os credores quirografários, certo? Se alcançar 50% dos credores quirografários, já é suficiente para, logo após o encerramento da falência, requerer a extinção das suas obrigações, certo? E percebam, gente, ele não vai precisar pagar todo mundo, não vai precisar pagar os outros 50%, nem subquirografários, nem subordinados. Se ele chegar a pagar 50% dos quirografários, é como, ó, já tá ganhando. É mais ou menos assim a ideia. E aí, depois do transitado julgado, imediatamente depois, ele já pode pedir a extinção das suas obrigações. No entanto, a terceira e quarta hipótese são os casos mais comuns. Por quê? Porque se não chegar aos 50% dos créditos quirografários, vai ter o falido que esperar 5 anos da sentença que encerrou a falência para depois pedir a extinção de suas obrigações. Certo? 5 anos. Por isso que a gente fala assim que ele é uma aquisição prescricional que ele vai ter da sua habilitação novamente para atividade empresarial. Tá certo? Mas, se ele tiver cometido crime falimentar, que são os crimes previstos na Lei 11.101 de 2005, nessa mesma lei, ele vai ter que aguardar 10 anos do encerramento da falência. Aí vocês podem me perguntar, mas se ele só tiver pago os trabalhistas? E se ele nem tiver pago todos os trabalhistas? E se? Não importa. Nesses 2 últimos casos, tendo ele aguardado 5 anos do encerramento da falência ou 10 se tiver cometido crime falimentar, ele já pode pedir a extinção de suas obrigações. E é fato, vai ser extinta. Não pode mais ser reclamada depois disso, tá? Extinção das obrigações significa não dever mais. Habilitado para atividade empresarial. Portanto, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do artigo 158, nos seguintes termos. Extingue as obrigações do falido. Inciso 1. O pagamento de todos os créditos. Inciso 2. O pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários. Sendo facultado, olha só, gente, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo, ou seja, pode ir lá e complementar. Pode vir um terceiro e complementar, tá? Terceiro, o decurso do prazo de 5 anos contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por crime falimentar. E o decurso do prazo de 10 anos contados do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta lei. Certo? E para finalizar, como é que se processa esse pedido? Nós temos isso previsto nos artigos 159 e 160 da Lei 11.101 de 2005. Lá no slide 186 eu aponto basicamente como que isso vai acontecer. O pedido ele é autuado em separado, certo? Quem vai ser o autor é o falido, ele ainda tem essa legitimidade. Também pode ser um sócio. Legitimidade não é só do falido, mas também quando for sociedade, pode ser até do sócio solidário ou da sociedade falida. Tanto faz, tá?
Publica-se em edital, dando 30 dias de prazo para impugnações, certo? Então, veja só, não tem uma contestação de alguém. O que pode acontecer é ser impugnado em 30 dias por algum outro credor. E fim do prazo de 30 dias e ninguém mencionando nada, ou vindo alguém e apresentando a sua impugnação, vai ser julgado as impugnações, obviamente, e aí sim declarada a extinção. Ou não, né? Se alguma impugnação foi procedente, aí não tem como ser extinto por alguma outra razão, tá? E como é um processo apartado, o recurso que cabe é o de apelação, certo? Então, gente, com essas duas falas, eu demonstro para vocês como que se encerra a segunda fase da falência, que é todo aquele procedimento de liquidação, e quando que se inicia a fase de extinção das obrigações, tá certo? Então, só acompanhem comigo. Temos 3 fases na falência. Aquela que iniciou com o pedido e foi até a decretação, da decretação até o encerramento da falência e, por fim, do encerramento da falência até a extinção das obrigações. Extintas obrigações, nada mais é devido pelo falido. Essa, na verdade, é o grande diferencial do devedor empresário com o devedor civil, porque o devedor civil não tem essa possibilidade de não pagar e em algum momento ele conseguir essa extinção das obrigações. Tá certo? Bom, com isso, né, dentro da proposta do que vamos trabalhar em falência, nós encerramos esse conteúdo. E fico à disposição para vocês para perguntas e comentários a respeito da matéria. Bom, até mais, gente. Tchau, tchau.